Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Cálculo 1 e última aula dessa primeira semana. Nessa aula, nós definiremos polinômio e veremos um pouco sobre fatoração. Nós definimos um polinômio de grau n na variável x como qualquer expressão que pode ser escrita dessa forma, onde n é um número inteiro, não negativo, e a n é diferente de zero. A n é diferente de zero porque se a n for igual a zero, este primeiro termo é igual a zero, e aí nós não teremos um polinômio de grau n, mas de grau menor. Lembrando que o grau é a ordem da maior potência. Os números a n menos 1, a n menos 2, até a 1, a 0, são números reais chamados de coeficientes, e especialmente o an é chamado de coeficiente principal. Um monômio é um polinômio com um termo, binômio um polinômio com dois termos, trinômio um polinômio com três termos, e assim por diante. Um polinômio escrito com as potências de x na ordem decrescente, da forma que nós colocamos aqui, então potência n, n-1, n-2, ou seja, decrescendo, nós dizemos que ele está escrito na forma padrão. Como é que nós fazemos as operações, então, com polinômios? Como é que nós somamos e subtraímos inicialmente? Aqui nós temos dois exemplos para a gente verificar como é feito isso. O que nós vamos fazer é adicionar ou subtrair os termos que têm a mesma potência. Então, aqui no primeiro item, nós temos dois polinômios. Observe que ambos são polinômios de grau 3, porque a maior potência dos dois é 3. Para a soma, nós vamos somar os termos que têm a mesma potência. Então, aqui, 2x ao cubo mais 1x ao cubo, isso é 3x ao cubo. Menos 3x quadrado mais 2x quadrado, menos 3 mais 2, isso é menos 1. Então, nós temos menos x quadrado. 4x menos 5x, 4 menos 5 é menos 1. Nós temos menos x. Menos 1 mais 3, 2 positivo. Então, a soma desses dois polinômios, nós temos o polinômio 3x ao cubo menos x quadrado menos x mais 2. Um exemplo agora para subtração, nós temos o polinômio 4x quadrado mais 3x menos 4, que é um polinômio de grau 2, menos o polinômio 2x ao cubo mais x quadrado menos x mais 2, que é um polinômio de grau 3. Como o primeiro polinômio não tem termo de grau 3, nós temos apenas esse termo do segundo, então aqui nós já colocamos direto menos 2x ao cubo, lembrando que nós vamos distribuir aqui esse menos para todos os termos do polinômio. Então, nós temos menos 2x ao cubo, o segundo termo é com x quadrado, e aí nós temos 4x quadrado menos x quadrado, isso é 3x quadrado. 3x menos x, menos, fica positivo, então 3x mais x, 4x. Menos 4 menos 2, menos 6. Então, o polinômio resultante da diferença desses dois polinômios é o polinômio menos 2x ao cubo mais 3x quadrado mais 4x menos 6. No caso da multiplicação, nós vamos multiplicar cada um dos termos do polinômio por todos os termos do outro polinômio. Então, por exemplo, nós temos a multiplicação dos polinômios 2x ao cubo menos 3x quadrado mais 4x menos 1 pelo polinômio x ao cubo mais 2x quadrado menos 5x mais 3. Note que ambos são polinômios de grau 3. Tomando o primeiro termo, 2x ao cubo vezes x ao cubo, isso é 2x à sexta. Recorde que quando nós multiplicamos um x elevado a por um x elevado a b,
nós somamos os expoentes, ou seja, ficamos com x elevado a a mais b. Então, x elevado a a vezes x elevado a b, isso é x elevado a a mais b. Então, por isso aqui nós ficamos com uma potência 6, porque nós temos 3 e 3. Multiplicando pelo segundo termo, 2x ao cubo vezes 2x quadrado, 2 vezes 2, 4, x ao cubo vezes x quadrado, isso é x à quinta. 2x ao cubo vezes menos 5x, 2 vezes menos 5, menos 10. X ao cubo vezes x, lembrando que o x ele tem uma potência 1 aqui. Então, 3 mais 1, isso é 4. 2x ao cubo vezes 3, isso é 6x ao cubo. Nós vamos, então, para o segundo termo. Menos 3x quadrado vezes x ao cubo, isso é menos 3x à quinta. Menos 3x quadrado vezes 2x quadrado, menos 3 vezes 2, menos 6. X quadrado vezes x quadrado, x à quarta. E assim por diante, nós vamos tomando cada um dos termos e multiplicando por todos os termos do outro polinômio. Obtemos, então, o polinômio 2x à sexta mais x à quinta, menos 12x à quarta, mais 28x ao cubo, menos 31x quadrado, mais 17x menos 3. No segundo exemplo, nós temos os polinômios 4x quadrado mais 3x menos 4, que é um polinômio de grau 2, e o polinômio 2x ao cubo mais x quadrado menos x mais 2, é um polinômio de grau 3. Novamente fazendo a multiplicação, nós temos 4x quadrado vezes 2x ao cubo, 4 vezes 2, 8, x quadrado vezes x ao cubo, eu somo os expoentes, isso é então x à quinta. 4x quadrado vezes x quadrado, isso é 4x à quarta. 4x quadrado vezes menos x, menos 4x ao cubo. E assim por diante, obtendo então o polinômio 8x à quinta mais 10x à quarta, menos 9x ao cubo, menos 7x quadrado, mais 10x menos 8. Aqui nós temos uma lista de alguns produtos que nós chamamos de produtos notáveis, porque nós encontramos eles diversas vezes. Então, dados A e B, números reais, variáveis ou expressões algébricas, nós temos que A mais B vezes A menos B, fazendo a distribuição, nós temos A vezes A quadrado. A vezes menos B, menos AB. Mais A vezes B, mais AB, ou seja, a gente tem menos AB mais AB que vai ser cancelado. E o último termo é mais B vezes menos B, que é menos B quadrado, portanto, sobra apenas A quadrado menos B quadrado. O segundo é A mais B quadrado, isso é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. O que a gente fez aqui é A mais B quadrado é A mais B vezes A mais B. E aí, efetuando esse produto, nós chegamos em quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Da mesma forma, nós obtemos A menos B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mais B ao cubo, que é A ao cubo, mais 3A quadrado B, mais 3AB quadrado, mais B ao cubo. A menos B ao cubo, é A ao cubo, menos 3A quadrado B, mais 3AB quadrado, menos B ao cubo. Esses produtos são úteis tanto quanto nós vamos efetuar um produto, então nós já sabemos quanto isso vai dar, sem a necessidade de fazer toda essa distribuição, ou quando nós temos algo dessa forma e nós queremos fatorar, então nós já temos a forma fatorada deles. Nós vamos falar agora um pouquinho de polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2 é todo polinômio do tipo ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Novamente, por que a diferente de zero? Porque se o a for zero, nós anulamos este primeiro termo
E aí nós ficamos com bx mais c, ou seja, não temos mais um polinômio de grau 2, mas um polinômio de grau 1. Então, para garantir que seja um polinômio de grau 2, nós devemos ter a diferente de zero. A representação gráfica de um polinômio de grau 2 vai ser sempre uma parábola com um eixo de simetria paralela ao eixo y. Então, por exemplo, nós podemos ter o próprio eixo y como eixo de simetria, como esses dois casos, aqui e aqui. O eixo de simetria, imagine como um espelho e a gente reflete aqui, então, essa imagem. E podemos ter ainda paralela ao eixo y. Então, aqui nós temos o eixo de simetria este, que é paralelo ao eixo y. O coeficiente A, que nós dissemos que é o coeficiente principal, é quem determina o sentido da concavidade, ou seja, se o A for maior que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, a parábola vai ter a concavidade para baixo. Lembrando que nós estamos considerando aqui polinômios de grau 2 do tipo ax² mais bx mais c. Então, esse A é o coeficiente principal. A intersecção do eixo de simetria com a parábola é um ponto que nós vamos chamar de vértice, e a intersecção da parábola com o eixo x é quem determina quem são as raízes da função, ou seja, os pontos onde a função se anula, pontos em que, quando nós aplicamos o nosso polinômio neste ponto, ele é igual a zero. Para encontrarmos essas raízes, caso elas existam, primeiro nós vamos determinar o valor de delta, considerando aí a nossa função f de x igual a x² mais bx mais c. O delta é dado por b² menos 4ac. Dado delta, nós encontramos então as raízes, caso existam, que são dadas por x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e x igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Observe que, como nós estamos com um polinômio de grau 2, nós podemos ter até duas raízes reais. Agora, o valor de delta é quem vai nos dizer se este polinômio possui raízes reais e se possui, quantas são. Ou seja, se o delta for zero, nós temos então que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, isso é menos b sobre 2a. Portanto, existe apenas uma raiz real, que é menos b sobre 2a. Agora, se delta, que é b² menos 4ac, for maior que zero, nós temos então duas raízes reais, uma raiz x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e uma raiz x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se delta for negativo, então nós não temos uma raiz real, porque nós caímos aqui uma raiz de um número negativo e isso não existe solução no conjunto dos reais. Portanto, nós temos as seguintes possibilidades para gráficos de um polinômio de grau 2. Lembrando que, se o coeficiente principal, A, for positivo, nós temos concavidade para cima. Então, nós temos um desses três casos. Além disso, se o delta for igual a zero, nós temos uma raiz real, portanto, aqui nós temos uma única intersecção com o eixo x. Se o delta for positivo, nós temos duas raízes reais, estão aqui as duas intersecções com o eixo x. Se o delta é negativo, nós não temos raízes reais, portanto, a parábola não intercepta o eixo x. Se o A for negativo, nós temos parábolas com concavidades para baixo. E, novamente, se delta é zero, uma raiz real. Se o delta é positivo, duas raízes reais. E se delta é negativo, nenhuma raiz real.
Vamos tomar o polinômio x² menos 4. O polinômio x² menos 4 é um polinômio de grau 2 com o coeficiente a igual a 1, que é o que está aqui multiplicando o x². Agora, a igual a 1 é positivo, portanto, o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima. Agora, o delta vai ser b² menos 4ac. Neste caso, nós temos que o ax² é 1, mais bx mais c. Observe que o b vai ser igual a 0 e o c é o menos 4. Portanto, aqui, substituindo, nós temos b² é 0, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 4. Nós obtemos, então, o delta igual a 16, que é positivo, portanto, nós teremos duas raízes reais. A primeira raiz, x1, é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Como b é 0, nós ficamos apenas com raiz de delta sobre 2a. O delta, nós acabamos de encontrar que é 16, então isso é raiz de 16 sobre 2, raiz de 16 é 4, então é 4 sobre 2, que é igual a 2. A segunda raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a, novamente o b é 0, nós ficamos então com menos raiz de delta sobre 2a, isso é menos raiz de 16 sobre 2, simplificando da mesma forma aqui que para a raiz 1, nós chegaremos no menos 2. Portanto, o gráfico é esta parábola com raízes menos 2 e 2, como nós encontramos aqui, então são os pontos que interceptam o eixo x. O próximo exemplo nos pede: encontre a solução da inequação x² menor que 4. Observe que x² menor que 4 é equivalente a dizer que x² menos 4 é menor que 0, ou seja, nós pegamos o 4 e passamos ele para o lado de cá, ele vem com um sinal negativo, nós obtemos então x² menos 4 menor que 0. Agora, x² menos 4 é o polinômio que nós trabalhamos no exemplo anterior. E pelo gráfico, nós podemos notar que x² menos 4 é menor que 0 para x entre menos 2 e 2. Observe o gráfico, esta parte que é negativa está entre menos 2 e 2. Portanto, a solução da inequação x² menor que 4 é x entre menos 2 e 2. Uma outra forma de resolver este mesmo problema, sem ter feito gráfico, encontrado as raízes como nós fizemos do exemplo anterior, é recordar que x² menor que 4, aplicando as raízes de ambos os lados da desigualdade, nós obtemos que raiz de x² é menor que raiz de 4. E recordando quem é raiz de x², nós mostramos na aula anterior que raiz de x² é módulo de x. Portanto, isso é equivalente a dizer que módulo de x é menor. Raiz de 4 é 2, então módulo de x é menor que 2. Lá das propriedades de módulo, nós temos que módulo de x menor que a é equivalente a dizer que x está entre menos a e a. Portanto, módulo de x menor que 2 é equivalente a dizer que x está entre menos 2 e 2. Nós obtemos, então, a mesma solução. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fatoração de polinômios. Dado, então, um polinômio de grau n, desta forma como nós definimos anteriormente, onde n é um inteiro não negativo e o an é diferente de 0, se ele tem raízes R1, R2, até um Rn, então o P de x, que é este polinômio, pode ser escrito como an vezes x menos R1, x menos R2, até x menos Rn. Observe que se nós temos um polinômio de grau n, ele pode ter até no máximo n raízes. Então, por exemplo, se nós temos polinômio de grau 3, ele pode ter uma, pode ter duas, pode ter até 3 ou pode não ter nenhuma raiz real.
polinômio de grau 2, como nós acabamos de ver, ele pode não ter raiz real, ele pode ter uma raiz real, ou ele pode ter no máximo 2 raízes reais. O importante aqui é perceber que, conhecendo as raízes, nós somos então capazes de fatorar o nosso polinômio. Por exemplo, dado p de x igual a 2x² menos 6x mais 4, um polinômio de grau 2, escreva p de x de forma fatorada. Observe que as raízes de p de x são 1 e 2. Isso a gente faz encontrando o delta e encontrando quem são as raízes. Portanto, nós podemos escrever o p de x como 2 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Por quê? O 2 é o coeficiente principal do nosso polinômio e as raízes são 1 e 2. Então, como nós acabamos de ver, nós escrevemos x menos cada uma das raízes. Agora nós veremos o teorema de raízes racionais, que nos dá uma dica de quem são as possíveis raízes de um polinômio. Ele diz o seguinte: se o número p sobre q, com q e p primos entre si, é uma raiz da equação polinomial com coeficientes inteiros, dada desta forma, então p é divisor de A0 e q é divisor de AN. Agora, note que, geralmente, o que nós queremos saber é quem são as raízes. Nós não temos as raízes, nós queremos encontrá-las. Mas este teorema só vale que, se P sobre Q é uma raiz, então P divide a 0 e Q divide a N. Mas não vale ao contrário, ou seja, P ser divisor de A0 e Q ser divisor de AN não garante que P sobre Q seja uma raiz da equação. Mas apesar de não garantir, como nós sabemos que se P sobre Q for uma raiz, isso é satisfeito, nós temos os candidatos. Então o que nós fazemos é, pegamos essas possibilidades e depois verificamos esses candidatos, quem satisfaz ou não. Então, vamos tomar um exemplo com o polinômio 2x³ menos 7x² mais 7x menos 2. Vamos encontrar as possíveis raízes de p de x. Observe que os divisores de A0, que é o menos 2, são 1, menos 1, 2 e menos 2. E os divisores de AN, que é 2, também são 1, menos 1, 2 e menos 2. Agora, de acordo com o teorema de raízes racionais, as possíveis raízes de p de x são as possibilidades de p sobre q. Então, nós temos, uma das possibilidades é 1 sobre 1, que é 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. 1 sobre 2, que é meio. 1 sobre menos 2, menos meio. Menos 1 sobre 1 é menos 1. Menos 1 sobre menos 1 é 1, menos 1 sobre 2, menos meio, e assim nós encontramos, então, todas as possibilidades que são 1 menos 1, meio menos meio, 2 e menos 2. Observe que nós temos um polinômio aqui de grau 3, portanto, ele pode ter, no máximo, 3 raízes reais. E nós encontramos aqui 6 candidatos. Bom, a gente vai falar agora do dispositivo prático de Brio-Fini, que na verdade é uma forma de fazer uma divisão de polinômios. O que nós vamos fazer é dividir um polinômio p de x por um binômio da forma x menos a. O que nós vamos fazer é tomar esse x menos a, sendo o a uma raiz R1, e com isso nós vamos baixando o grau do polinômio p de x. Nós sabemos que o polinômio p de x é sempre divisível por x menos uma de suas raízes. Com isso, nós obtemos, então, o outro polinômio, o quociente,
nós vamos chamar de Q de x, com um grau n menos 1, cujas raízes são as demais raízes de P de x. Nós vamos fazer isso por um exemplo, tomando P de x como x ao cubo menos 2x² menos x mais 2. Observe que os divisores de A0 igual a 2 são 1, menos 1, 2 e menos 2. E os divisores de AN, que neste caso é 1, são 1 e menos 1. De acordo com o teorema de raízes racionais, as possíveis raízes de P de x são 1 sobre 1, que é 1, 1 sobre menos 1, que é menos 1, menos 1 sobre 1, que é menos 1, menos 1 sobre menos 1 é 1, 2 sobre 1, que é 2, 2 sobre menos 1 é menos 2, menos 2 sobre 1 é menos 2, menos 2 sobre menos 1 é 2. Portanto, as possíveis raízes são 1, menos 1, 2 e menos 2. De fato, a gente pode observar que o 2 é uma raiz, por quê? Porque quando nós substituímos o 2 aqui no polinômio, nós obtemos 2 ao cubo, que é 8, menos 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4. 2 vezes 4, 8, então 0, menos 2 mais 2, ou seja, isso é igual a 0. Portanto, o 2 é uma raiz. Então, nós sabemos que este polinômio é divisível pelo polinômio x menos 2. E é isso que o dispositivo de Brillouin-Ruffini vai fazer. Nós dispomos, então, os coeficientes de P de x precedidos da raiz, que neste caso é o 2, ou seja, nós colocamos aqui a raiz, que é o 2, e aqui nós colocamos os coeficientes de P de x. Então, aqui nós temos 1, x ao cubo, menos 2, x², menos x, então é menos 1 vezes x, então aqui o coeficiente é menos 1, mais 2, coeficiente 2. O que nós vamos fazer é abaixar o primeiro coeficiente de P de x desta forma aqui. Nós multiplicamos, então, a raiz por este coeficiente e adicionamos o produto ao próximo coeficiente. Da seguinte maneira, nós abaixamos o 1, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 2 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 mais menos 1, menos 1, menos 1 vezes 2, menos 2 mais 2, 0. O fato do último resultado ser 0 nos confirma que o 2 é uma raiz, por quê? Porque o último resultado é o resto da divisão. Como nós temos resto 0, quer dizer que o polinômio x menos 2 é de fato divisor do polinômio inicial. Bom, agora, os demais números encontrados nesta segunda linha do dispositivo são então os coeficientes do polinômio Q de x. Portanto, nós chegamos que o polinômio x ao cubo menos 2x² menos x mais 2 pode ser fatorado como x menos 2, que nós já tínhamos colocado aqui como uma raiz, então x menos a raiz, que multiplica, nós vamos tomar agora o Q de x, que é este termo, seguindo aqui o resultado. Então, 1 vezes x², lembrando que, como aqui nós tínhamos um polinômio de grau 3, o polinômio Q de x terá grau 3 menos 1, que é 2. Então, aqui, o primeiro coeficiente é do termo x². Isso fica 1 vezes x², 0 vezes x, então não aparece termo com x, menos 1. Então, nós temos x² menos 1 vezes x menos 2, é o nosso polinômio inicial. Agora, note que x² menos 1 é um daqueles produtos notáveis que nós comentamos, que pode ser escrito como x mais 1, x menos 1. Portanto, P de x pode ser, então, escrito da forma x menos 2, x mais 1, x menos 1, ou seja, quem são as raízes deste polinômio? X ao cubo menos 2x² menos x mais 2. 2, que a gente já sabia, menos 1,
e 1. Lembrando que é sempre x menos a raiz. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a nossa quarta aula. Lembrando que nós temos uma lista de exercícios referente às 4 aulas que nós estudamos nessa semana. Bom trabalho para todos e muito obrigada!